Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Hoje eu trago mais uma história fascinante sobre os nossos bravos soldados que lutaram na épica Segunda Guerra Mundial. Inclusive eu quero agradecer a cada um de vocês que compartilha essas histórias e faz com que elas cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Você tem um papel fundamental na propagação da real história brasileira. Se hoje a FEB é mais valorizada, se hoje a história do Império do Brasil é mais conhecida, não é porque eu trouxe para o YouTube ou porque outros youtubers trouxeram para a plataforma, mas é porque você compartilha, você faz com que essa história chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, muito obrigado, não deixe de compartilhar os vídeos, não deixe de compartilhar esse vídeo, principalmente você, se assim como eu, é flamenguista. A Segunda Guerra Mundial transformou pessoas simples em corajosos soldados que estavam dispostos a se sacrificar por um ideal. A Grã-Bretanha, por exemplo, viu seus jovens universitários que não queriam nada com a vida, pilotando os lendários caças Spitfires e defendendo Londres dos ataques da poderosa Luftwaffe. Os Estados Unidos, que antes da guerra tinham um efetivo de um pouco mais de 100 mil homens, viu o despertar do patriotismo que fez com que o povo norte-americano se alistasse para lutar na Europa. As mulheres norte-americanas se tornaram o coração dos esforços de guerra, enquanto seus maridos estavam nos campos de batalha da Europa. Milhões de pessoas que levavam uma vida simples trabalhando no comércio ou nos campos, de uma hora para outra se tornaram soldados que estavam lutando com armas nos campos de batalha da Europa. Aqui no Brasil foi um pouco mais complicado, pois no início da década de 40, grande parte da população brasileira levava uma vida muito humilde e a grande maioria do nosso povo morava nos campos. Isso dificultou ainda mais a nossa situação frente à Segunda Guerra. Os brasileiros que foram voluntários não estavam preparados para uma guerra daquela magnitude. Os nossos soldados tiveram que ter muita coragem para enfrentar uma guerra sem muito preparo, em um país com um clima totalmente diferente, em um território completamente diferente do território onde treinaram e tiveram também que enfrentar soldados que estavam naquela guerra há anos. A Força Expedicionária Brasileira enfrentou inimigos experientes que lutaram no fronte soviético. Um desses bravos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial era mineiro de Nova Lima, que se chamava José Perácio Berjum. José Perácio, antes de vestir a farda, pegar em armamento, cruzar o vasto Oceano Atlântico rumo à Europa para combater os temíveis alemães, ele jogou muita bola. José Perácio nasceu em 1997, um ano antes do fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1932, aos 15 anos, foi revelado pelo Clube Mineiro Vila Nova, onde conquistou 4 títulos mineiros consecutivos e 2 títulos do extinto torneio de início. Em 1937, Perácio foi jogar no Botafogo, onde conseguiu conquistar uma vaga na seleção brasileira e chegou até mesmo a disputar a Copa do Mundo de 1938, na França. Nessa Copa, a Itália de Benito Mussolini conquistou o bicampeonato mundial em cima da Hungria. Em 1940, Perácio assinou contrato com um dos maiores clubes de futebol da história, o Flamengo. Pelo Flamengo, Perácio foi campeão carioca do ano de 1942, 43 e 44. Só que em julho de 1944, as primeiras tropas brasileiras desembarcaram nos campos de batalha da Itália. Em setembro de 1944, Perácio não foi convocado pela Seleção Brasileira de Futebol, mas foi convocado pela Força Expedicionária Brasileira. O então badalado jogador do Flamengo agora iria vestir a farda, cruzar o vasto Oceano Atlântico para defender o seu país nas trincheiras. Perácio, que defendeu o manto sagrado rubro-negro e que também defendeu a Seleção Brasileira de Futebol, partiu agora para defender o Brasil nos campos sangrentos de batalha da Europa. Perácio lutou na Batalha de Monte Castelo contra as experientes tropas do comandante alemão Eckhard von Gablenz. Mais de 400 soldados brasileiros morreram na Batalha de Monte Castelo.
O soldado Perácio também era o motorista oficial do Marechal Cordeiro de Farias. Outros jogadores também lutaram na Segunda Guerra Mundial, inclusive ao lado de Perácio, como Geninho, do Botafogo. Em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, Perácio ainda rodou o mundo disputando campeonatos pela seleção militar. Naquela época se tornou comum militares criarem seus times e suas seleções para disputar campeonatos internos. Depois de lutar uma guerra mundial, depois de passar noites em trincheiras atirando em alemão, Perácio ainda retornou ao Brasil para continuar jogando pelo Flamengo, onde ele iria disputar 119 partidas, vencendo 71 e marcando 98 gols.